Olá, pessoal. Já falamos sobre a lógica de execução de um programa, que foi a aula número 1, que é o Python do zero, e a segunda aula sobre os tipos de dados, porque é importante a gente formatar os dados corretamente, para que a gente consiga fazer operações com eles, né? E agora vamos entrar no if, e no else também, e no elif também, vai? O if, elif e else nessa aula. E eu vou repetir algumas coisas várias vezes porque eu quero que vocês gravem essas coisas que são essenciais, tá? O if nada mais é que uma avaliação de uma condição. Então, é o resultado de uma comparação, o if. Então, a sintaxe dele sempre vai ser alguma coisa em relação à outra. Isso daqui. Essa é a sintaxe básica do if. Então, ele vai avaliar se o 5 é maior que o 2. Implicitamente, isso vai retornar true ou false. Então, verdadeiro ou falso. 5 é maior que 2 é falso. Então, ele não vai entrar no if. O que significa entrar no if? Embaixo do if tem que ter alguma coisa identada. Identada significa 4 espaços. Ou também você consegue identar uma linha apertando Tab. No caso aqui, quando você digita o if, alguma condição, e 2 pontos, e aperta Enter, ele já inicia a linha de baixo já identada. Ó. Eu só estou aqui no depois dos 2 pontos, eu vou apertar Enter. Ó. Ele já cria a linha identada. Tá? E aí, então, voltando, o if avalia uma condição e implicitamente ele retorna true ou false nessa condição. Ele só entra no if, ou seja, ele só vai executar o que tiver identado logo abaixo do if, se a condição do if for verdadeira. Então, eu vou executar isso daqui. Eita, ele vai mandar eu. If. O 5 é maior do que o 2? True. Eu não lembro exatamente se eu falei agora que é falso, mas enfim, se eu falei, desconsiderem. O 5 é maior que o 2, então isso vai retornar true. Ele vai entrar no if, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Não necessariamente é um print, tá, gente? Às vezes é uma outra coisa, isso não existe uma regra. A regra é o if vai avaliar uma condição e vai retornar true ou false. Se for true, ele vai entrar no if. É isso que ele faz. O que vai ter dentro do if não me importa aqui. Não entra na regra do if. Aí vai ser a regra do Python, vai ser a regra do que você quiser fazer, tá? Aí, aqui, eu estou usando o maior, né? Mas a gente pode usar outros símbolos também. Isso daqui significa maior ou igual. A gente pode usar menor ou menor ou igual, dá na mesma. A gente pode usar igual no sentido de comparação, guardem isso também. Igual no sentido de comparação sempre vai ser dois iguais. Isso daqui vai retornar true ou false. Isso daqui é definição de variável, tá? Igual no sentido de comparação é igual, igual, tá? Então a gente consegue usar o maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual. Que eu me lembre é isso entre números inteiros e float. A gente consegue usar string também. Vamos supor x igual a 8. De novo, eu falei isso na outra aula, mas eu vou repetir aqui. Se atentem aos fundamentos por si só. Não tentem aplicar isso agora ao que vocês fazem, tá? Então, se x for oi, ele vai printar o oi.
Vamos supor ele não fez nada. Por quê? Isso daqui não é a mesma coisa que isso. Por quê? Tem um espaço aqui no final. Para ser igual, tem que ser exatamente igual. Não pode ter espaço a mais, não pode ter alguma pontuação só em um e no outro não. Não pode ter. Enfim, tem que ser exatamente igual. Maiúsculo e minúsculo também é diferente. Tem que ser exatamente igual, tá? E aí aqui ele não printou nada. No if, ele vai avaliar alguma condição e vai entrar no if se for verdadeiro. Se for false, você pode usar o else. Vou colocar aqui diferente. Deixa eu voltar para os números lá, porque eu acho que fica mais simples. Depois eu falo sobre string aqui, que talvez string possa confundir um pouco. Inverso. Eu quero um que dê false. Ó, ele mostrou diferente. Então, ele entrou no else. É isso que faz o else. O if avalia se uma condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai executar o que tiver dentro. Se for falsa, ele vai executar diretamente o que tiver identado no else. Tá? Ele não vai avaliar nada. O if avalia se alguma coisa é verdadeira. Se não for, ele já vai para o else. E se tiver o else, né? Se tiver o else, ele vai direto para o else. Dentro do else, você pode colocar um outro if, se você quiser. Aí fica uma coisa aninhada. Eu não vou entrar nisso agora, mas saibam que isso pode existir. Se isso acontecer, não muda muita coisa, tá? Mas mais para frente a gente entra nisso, não vai ficar mais complexo do que eu gostaria. Isso aqui é um conceito que eu quero que vocês entendam o mais básico possível para daí a gente ir aprofundando, tá? A gente também pode usar o elif. Gente, aqui eu sei que eu estou sendo repetitivo e é esse meu objetivo mesmo. Eu quero que vocês foquem nessas coisas que eu estou repetindo. Isso é a coisa mais importante. O if avalia uma condição, implicitamente ele retorna true ou false. Se for true, ele vai executar o que tiver identado na linha logo abaixo, ou nas linhas, pode ter mais de uma linha aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se for true, ele vai executar tudo que tiver identado aqui abaixo dele, tá? Se for false e tiver o else, ele vai direto no else. Isso muda, existe uma exceção com o elif. O que é o elif? É else if. E ele o elif ele avalia uma outra condição se o if for falso. Então, voltando um pouquinho, eu falei que o if, se der falso, ele vai direto no else. Isso só acontece se só tiver o if e o else. Se tiver o elif, se o if der falso, ele vai tentar avaliar o elif. Então, o elif ele também é alguma condição, tá? Deixa eu colocar aqui uma variável, x igual a 10. Se x for maior que 20, ele vai printar, sei lá, x maior que 20. O elif ele tem que ser uma condição. Então, se o x for 10, x é 10. E aí o else eu posso manter ele, não obrigatoriamente, tá? Aqui a única coisa obrigatória é que tenha o if. Se depois do if você não vai usar nada, se depois do if você vai usar um elif, se depois você vai usar só o if e o else, tanto faz. Obrigatoriamente tem que ter o if, tá? Então, se eu executar isso daqui, ele mostrou x é igual a 10. O que ele faz implicitamente aqui por debaixo dos panos, dentro do computador? Ele, quando eu executar, ele mostra o x igual a 10, então ele define a variável x sendo
10, guarda isso na memória. Vai aqui na linha 3, if x, que vai ser 10, ele vai resgatar lá da memória, for maior que 20, isso vai retornar true ou false. A gente sabe que é falso, então ele não vai entrar aqui. Daí, depois disso ele vê, tem alguma coisa depois, alguma outra, algum outro comando do if, ou seja, tem o elif ou o else, ele dá preferência ao elif, se tiver o else também, tá? Então, fez o if, retornou o true ou false. Se deu falso, ele vai avaliar o elif se existir. Então, aqui, x é 10, é true, ele entra aqui, acabou, ele não vai no else. Porém, se fosse isso daqui, ele entra no else. Então, o que ele faz? Vê se x é maior que 20, é false. Tem elif? Avalia o elif. X é menor que 10? É false, né? X é igual a 10. Então, depois disso, ele vê, tem outro elif? Não tem. Tem else? Tem else. Ele vai direto para o else. Tá? Então, é essa sequência. Tá? Isso daqui é muito importante saber if, elif, else. Então, eles são sobre comparações entre valores. Esses valores podem ser string, float, pode ser lista, pode ser número inteiro. Enfim, ele vai avaliar se duas coisas são iguais. É óbvio que o maior e o menor você só consegue usar se for número matemático mesmo, né? Float ou int. Você não consegue usar em lista, por exemplo. Tá? Então, ó, isso aqui é um básico de if, elif, else. Eu não vou entrar no for nessa aula. Eu quero que esse if, elif, else vocês saiam dessa aula pelo menos sabendo o que eu repeti várias vezes, que o if ele vai avaliar alguma condição, se for verdadeira vai entrar na indentação e vai executar o que tiver lá dentro. Se for false e tiver o elif, ele vai também avaliar a condição do elif. Então, o elif também tem que ter alguma condição. Se a condição do elif for verdadeira, ele vai entrar na indentação do elif. Se for falsa, ele vai ver se tem algum outro elif. Se tiver, ele vai entrar. Se não tiver, ele vai pro else direto, tá? No else ele não avalia condição nenhuma. O else é só se o if ou se tiver elif também em cima forem todos falsos, ele vai entrar no else. Você pode usar o if só com o else, você pode usar o if, vários elifs e o else. Você pode usar dois if seguidos, e aí quando ele avaliar o primeiro if, se for verdadeiro, ainda assim ele vai avaliar o segundo if. Isso é uma coisa também que é um pouco mais complexa, eu não vou focar nisso agora. Mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo esse básico de if, elif, else. Já já eu vou mandar vocês fazerem exercícios. Então, por enquanto, fica mais essa parte teórica mesmo, tá? Nos exercícios mesmo que vocês vão ter mais dúvidas, que vocês vão colocar a cabeça para funcionar. Lembrando que isso é essencial para vocês aprenderem Python, tá bom? Bem, até mais, até a próxima aula.